Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Pessoal, hoje vamos resolver uma questão aí do vestibular da Mackenzie, que foi aplicada no vestibular do ano passado, 2018. É uma questão envolvendo dilatação térmica, tá? Dilatação superficial da área. E eu acabei pegando essa questão aqui também, usando ela como uma espécie de modelo Enem, uma vez que o Enem também cobra e já cobrou várias vezes questões relacionadas aí à física térmica, tá? Quando não é calorimetria é dilatação, quando não é dilatação térmica é termometria. Então é um assunto recorrente, tá? Demais aí na prova do Enem. E espero que você goste da resolução da questão, ok? Se você gostar da aula, já sabe, né? Dá uma força aqui para o canal do professor, se inscreve no canal e ajuda o canal do professor aqui a continuar crescendo, para eu continuar aqui postando mais aulas para te ajudar, beleza? Então, de olho aqui na resolução, pessoal, ó. Então temos aqui o seguinte, ó. A questão fala assim: desertos são locais com temperaturas elevadas, extremamente áridos e de baixa umidade relativa do ar. O deserto do Saara, por exemplo, apresenta uma elevada amplitude térmica. Suas temperaturas podem ir de, aqui tem um menos, tá pessoal? Ó, o menos, ó, menos 10, então vou colocar esse menos aqui, menos 10 até 50 graus Celsius ao longo de um único dia. Uma chapa de ferro cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1, que é a unidade, né? É aquecida sendo submetida a uma variação de temperatura que representa a amplitude térmica do deserto do Saara, no exemplo dado anteriormente. Considerando sua área inicial igual a 5 metros quadrados, o aumento de sua área em metros quadrados é d. Então veja bem, pessoal, o que acontece? A questão está falando que você tem que calcular, tá? Determinar qual é o aumento da área de uma chapa de ferro que foi aquecida. Bom, então primeiramente o que a gente vai fazer aqui? Eu vou desenhar aqui, tá? Imagina que você tem a chapa de ferro, tá? Aqui está a plaquinha, tá? Placa de ferro. Chapa de ferro. E essa chapa de ferro ela tem uma área inicial de 5 metros quadrados, que seria a área inicial, certo? Dessa chapa de ferro. Então o que acontece? Eu vou pegar essa chapa de ferro, tá? Vou aquecer essa chapa de ferro de forma que, uma vez que eu aqueço a chapa de ferro, o que é que vai acontecer? Toda vez que um corpo ele é aquecido, há um aumento, tá? Na área desse corpo. Tá? Vai aumentar as dimensões desse corpo, de forma que ele vai dilatar. Então eu tenho que determinar qual é o aumento dessa área. Quando ele pergunta qual é o aumento dessa área, tá? Ele está pedindo, na verdade, qual é a dilatação sofrida por esse corpo. Então eu tenho que saber aqui, ó, qual é o delta A, certo? Delta A, variação da área, dilatação da área. Se fosse uma questão, pessoal, por exemplo, que falasse do aumento de um cubo, do volume de um cubo, tá? Eu teria um ΔV, tá? Uma dilatação volumétrica. Se a questão pedisse, por exemplo, para você determinar o aumento do comprimento de sei lá, de uma barra, de uma ponte, de um fio, eu teria aí um ΔL, que é a dilatação linear, né? A variação do comprimento. Nesse caso, como a questão está perguntando qual o aumento da área, então é um ΔA, tá? Que no caso seria o aumento de uma área. E alguns livros também, tá, pessoal, se chama de ΔS, tá? Alguns livros gostam de chamar esse ΔS, que é a variação da superfície. Aqui eu vou usar como ΔA. Então esse ΔA, que é o que a gente vai calcular, ó, variação da área, dilatação da área, é área inicial vezes beta, ó, beta, vezes variação da temperatura. Ou seja, esse beta aqui, certo? É o coeficiente de dilatação superficial. O beta, pessoal, esse beta ele vale 2 vezes o valor de alfa. Eu tenho o valor de alfa, ó, que é o coeficiente de dilatação linear. Para eu saber o valor do beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, eu multiplico por 2. Por que por 2? Porque como eu estou calculando o aumento de uma área, é o aumento de 2 dimensões, tá? Então é por isso que é 2 vezes alfa. Se fosse um aumento de volume, eu já teria um gama, tá? Gama é 3 vezes o valor do alfa, certo? Como eu estou pedindo aqui, como a questão está me pedindo para você calcular o aumento da área, seria então beta, beta é 2 vezes alfa,
eu já posso calcular esse beta aqui como sendo 2 vezes, está aqui o valor do alfa, que é de 1,2 vezes 10 a menos 5. Multiplicando isso aqui, eu vou encontrar 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Beleza? Então eu já tenho o valor do beta. O ΔT, que é a variação de temperatura, ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Ele pediu para você usar como referência a variação de temperatura do próprio deserto do Saara, que ele deu no início da questão, falando que vai de menos 10 até 50. Tá? Então essa variação térmica aí que o deserto do Saara sofre, eu calculo essa variação porque é a mesma variação sofrida pela chapa de ferro. Então eu faço temperatura final, que é 50, menos, com menos, né? Porque você tem o menos da fórmula, o menos da temperatura inicial. Então tem que se ligar nisso aqui, pessoal. Logo vai ficar 50, menos com menos dá mais, ó. Logo aqui vai ficar 60 graus Celsius, beleza? Então, ó, já tem o valor do beta, já tem a variação de temperatura e eu já tenho a área inicial, que é de 5 metros quadrados. Agora a gente pode calcular, né? Eu vou puxar para cá para pegar um pouquinho mais de espaço, pessoal. E aqui vai ficar assim, ó. ΔA, certo? ΔA é a área inicial vezes beta vezes ΔT. Então, ΔA vai ser igual. Ora, quanto é que vale a área inicial? Pessoal, a área inicial vale 5, certo? O beta vale 2,4 vezes 10 a menos 5, multiplicado pela variação de temperatura, que vale 60. Então, esse ΔA vai ficar, ó, pessoal, você vai multiplicar 5, tá, por 2,4 vezes 60. Multiplicando 5 vezes 2,4 vezes 60, deixa eu ver se eu pego aqui uma caneta de uma cor diferente. Tá aqui um vermelho, ó. Multiplicando esse valor vezes esse daqui, ó. A gente vai encontrar um resultado de quanto? Aqui vai ficar 720, deixa de azul de novo, vai ficar aqui 720, certo? Vezes 10 a menos 5, certo? Deixando esse número aqui em notação científica, vai ficar ΔA, anda com uma vírgula 2 casas para a esquerda, né? Fica 7,2 vezes 10, lembrando que a regra andou com a vírgula para a esquerda, está somando um expoente, né, uma unidade no expoente. Se você andou 2, menos 5 mais 2, menos 3, unidade, metro quadrado, certo? Então, veja bem, a placa de ferro tem 5 metros quadrados, certo? Você esquentou a placa de ferro, ela dilatou. Quanto foi que ela dilatou? Esse valor aí, 7,2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, que de uma certa forma, né, você tem uma placa de ferro de 5 metros quadrados e dilatou esse número que é muito, muito pequeno assim, então é quase imperceptível, tá, a gente verificar a dilatação a olho nu, né, dia a dia, por causa que é muito, muito pequeno, a não ser que seja uma variação de temperatura enorme para que você verifique, tá, macroscopicamente o aumento do tamanho daquele corpo, beleza? Mas querendo ou não, dilatou e temos então como resposta letra D, 7,2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Tá, pessoal? Então, ó, é uma questão bastante objetiva, tá? Bem objetiva, direta. Pediu para você calcular o aumento da área do corpo. Você tem que saber a expressão que calcula a dilatação, do caso, dilatação da área, certo? E lembrar aí da relação dos coeficientes, né? Beta é 2 vezes alfa, se for uma dilatação superficial. Gama é 3 vezes alfa, se for uma variação aí, uma dilatação volumétrica, beleza? Então, galera, espero que tenha gostado da aula, tá? Se você gostou, já sabe o que fazer, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda o canal do professor aqui a continuar crescendo e fiquem de olho nas próximas questões. Valeu, obrigado pela atenção, até a próxima.